Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance Penélope dos Trópicos, da escritora Luciana Hidalgo. Esse romance faz parte do que a gente chama de literatura brasileira contemporânea, é super recente, foi publicado agora em 2022 pela editora do Silvestre, tem um projeto gráfico super bacana, queria mostrar para vocês aqui, ele tem ilustrações de Mauro Bittar, que ajudam a compor essa história. Então é interessante como as ilustrações vão ajudando a contar a história dessa Penélope, não é? Mas antes de chegarmos na Penélope, deixa eu falar um pouquinho da Luciana Hidalgo, que é doutora em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que durante muitos anos trabalhou como repórter, redatora, como editora, tem uma carreira acadêmica, professora universitária e vem publicando títulos já desde 1996. Bom, vamos começar pensando um pouquinho nesse projeto gráfico lindo, né? Achei uma capa super bacana, adorei o contraste das cores, né, tropicais aqui, com esse fundo branco, com as ilustrações. E aí vamos pensar no título. Quem é essa Penélope? E aí, gente, é uma referência, né, bastante clara à Penélope lá da Odisseia do Homero, não é? Então é interessante a gente ir fazendo essa ponte, estabelecendo essa conexão que vai ficar bastante clara na leitura do romance. Então, lá na Odisseia do Homero, a personagem principal é Ulisses. E a Penélope é essa esposa, essa mulher que espera, que fica em casa esperando, aguardando o retorno desse marido que é o viajante, é esse que desbrava os mares, que vai embora, que passa muito tempo fora. E é interessante a gente ir percebendo como essa referência, não é, da Odisseia vai nos levando para essa reflexão sobre a antiguidade clássica, sobre os mitos clássicos, né, sobre a mitologia grega que vai aparecendo aqui, horas mais, horas menos, mas que vai aparecendo para ajudar a construir essa história. Então, a referência ela não é só uma referência para a gente lembrar da Odisseia, mas ela vai aparecendo durante a construção da obra. E essa nossa Penélope é nossa porque ela está aqui nos trópicos, não é? É uma Penélope brasileira, é uma Penélope que está no Rio de Janeiro, é uma Penélope desse Brasil contemporâneo, é uma Penélope que vai enfrentar os anos de pandemia, é uma Penélope que vai enfrentar a ascensão dessa direita, dessa extrema-direita que tomou, né, assolou o nosso país aí durante tantos anos. Então, essas questões que nos são muito recentes já começam a ser traduzidas em literatura. Não é uma literatura sobre o Brasil contemporâneo, não é uma literatura sobre a pandemia, não é uma literatura sobre os 4 anos de desgoverno pelos quais a gente passou, mas é uma literatura com os pés ficados nesse tempo. Então, é uma literatura que está olhando para esse tempo. Esse tempo está aqui, ele é cenário para o que acontece, ele é a vivência da Penélope, então ele nos é apresentado, esse Brasil nos é apresentado pelos olhos dela, dessa Penélope dos trópicos. Então é uma reflexão já sobre esses nossos últimos anos, não é? Aqui no Brasil. Não só porque a Penélope ela tem 30 anos aqui na nossa narrativa, então ela tem toda uma experiência de vida que vai aparecendo, então vale muito a pena a gente ir percebendo como que esse contexto vai virando texto, não é? Ele não é só cenário, mas ele vai sendo usado na construção da obra. E aí eu queria ler com vocês um trechinho, vou ler o trechinho do primeiro capítulo, né? Então o primeiro capítulo é intitulado Entre Gaivotas, Abutres e Humanos. Vamos lá. Entre as gaivotas dessa praia, há apenas uma que não voa. Arrastada pelos ares, ela dança fora da rota, fora do ritmo, na batida violenta do sudoeste. Entre as humanas dessa mesma praia, há apenas uma que acompanha de perto o desnorteio da gaivota. Igualmente desnorteada, descabelada, ela saltita pelas espumas das ondas num traçado todo torto. Adoradoras das ventanias,
as duas avançam incansáveis. Entre Apolos bombados e Afrodites siliconadas, narcisos bonitos e narcisos murchos, bundas empinadas e bundas caídas. Seguem todos, humanos e gaivotas, contra o vento, em confronto ou em conluio com o tempo. Então, aqui a gente já vai percebendo algumas coisas que são muito importantes, não é? Para essa antiguidade clássica de onde vem a Penélope original. O tempo vai ser importantíssimo ao longo dessa narrativa, a passagem do tempo, a relação das personagens com o tempo, então já fiquem atentos aí. A gente já percebe também a presença de Apolos, Afrodites, Narcisos, então são diversos os mitos gregos que vão sendo apresentados e que vão ajudando a compor essa narrativa, não é? E aí eu queria destacar um outro trechinho, né? Aqui na minha edição está na página 58, que faz essa ligação de maneira talvez um pouco mais clara, dessa nossa Penélope dos trópicos, que aos 30 anos caminha pela praia, observando as gaivotas que ninguém observa. É legal pensar nessa Penélope, que a gente vai descobrindo aos poucos, que não gosta de viajar, ela não gosta de sair daquele espaço ao qual ela já está habituada, então ela frequenta os mesmos lugares, ela, né, vai sempre na mesma praia, mora a vida inteira no mesmo lugar. Então, muito diferente daquele Ulisses, navegador, viajante, a coragem dela se dá de outras formas, em outras geografias. A gente vai percebendo essas relações interessantes que o nosso narrador... E aí também fica atento, hein, gente? Quem é que está narrando essa história? Não se deixe enganar pelos narradores. Aqui no canal eu sempre falo para a gente prestar atenção nos narradores, para a gente se perguntar o tempo todo, quem está contando essa história? Quem é que narra? Narra a partir da onde? Né? Muito mais do que dizer, é um narrador onisciente, que sabe tudo, que ela pensa, que sabe o passado. Não é isso que importa, né? Tem muito mais atrás desse narrador do que só saber que ele sabe o que ela sente, o que ela pensa, tá? Então fica a dica aí para vocês se perguntarem, acompanharem, descobrirem quem é que está narrando essa história, que não é, né, em primeira pessoa, não é a Penélope que conta. Bom, e aí, uma das questões que são muito interessantes lá no Ulisses, né, original, lá na Odisseia do Homero, é a questão dessa Penélope, da esposa do Ulisses, que espera por ele, né, durante o dia, costurando, né, aquele manto infinito que ela desfaz à noite, justamente nessa luta eterna com o tempo, né? Ela costura, fia aquilo durante o dia, desfia tudo aquilo durante a noite, nesse enfrentamento do tempo, de um tempo que vai e volta, e é como se nunca passasse, mas passa, né? E aqui essa questão do tempo e essa questão da espera vão ser observados de outra perspectiva, dessa nossa perspectiva dos trópicos, né, contemporâneos, digamos assim. Então, vou ler só mais esse trechinho. As redes sociais dão a dimensão do país insólito onde Penélope nasceu, decidiu plantar seus pés, tão ligeiros quanto os polegares, e esperar. Ela desconhece o que ou quem espera. Sabe não ser esse o porto mais tranquilo do planeta, mas se tornou uma pessoa espantosamente esperançosa, contra todos os reveses, contra todas as evidências. Há um desespero nessa esperança toda, é claro. E que atire a primeira pedra, quem nunca? Então, vocês vão percebendo também o tom, né, irônico desse narrador, que sabe o que a Penélope sente, que sabe por que ela decidiu esperar, mas que acha aquilo desesperador e que acha aquilo espantoso, esse narrador que se espanta com a humanidade da Penélope, não é? Bom, fica aí então a minha sugestão de leitura para vocês. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Se chegaram até aqui, deixem aí o seu joinha, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros mundos possíveis. A gente se vê na próxima leitura.